Irmãos, boa noite, graça e paz, amém. Vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 1. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 1. A palavra do Senhor diz o seguinte: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigura aquele que há de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, pela condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. E se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem abundância de graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor meu Deus, Pai, nesse momento eu me coloco diante do Senhor e peço, Pai, que o Teu Evangelho venha a ser pregado de forma fiel, Pai. Que a Tua palavra venha a ser anunciada, Pai, e venha ao íntimo de cada um aqui, Pai, ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, no capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, ele está apresentando os frutos da justificação, os resultados da justificação, aquilo que ela produz na vida do cristão aqui agora, no presente. Mas antes de nós adentrarmos nesses versículos, nesse capítulo, vamos apresentar um pouquinho desse contexto da carta de Paulo aos Romanos. Vamos começar no versículo 1, onde o apóstolo Paulo ele apresenta um tema, a condenação dos gentios.
Ele começa apresentando os gentios e como eles se afastaram de Deus. Como que eles se afastaram da presença do Senhor. O pecado, a queda dos gentios. Ele estabelece que os gentios se afastaram do Senhor por causa da idolatria. Porque abandonaram a revelação de Deus na natureza. Rejeitaram o Senhor. Depois, além de construírem para si imagens de escultura, ídolos, semelhantes a animais e assim por diante, eles se afastaram ainda mais do Senhor, se prostituindo, adulterando, pegando a sexualidade que era bíblica, um dom de Deus, e pervertendo ela. Aí os gentios se afastaram de Deus. Eles estão condenados diante de Deus. Essa é a sentença dele, que Paulo conclui no capítulo 1. Os gentios pecaram, caíram na idolatria, rejeitaram a revelação de Deus e deturparam a sexualidade. No capítulo 2, o apóstolo Paulo se volta aos judeus agora. E ele vai concluir também que os judeus também pecaram, que também estão destituídos da glória de Deus, assim como os gentios. Os gentios pecaram e padeceram sem a lei, mas os judeus foram condenados na lei, porque não foram capazes de guardá-la até o fim. Mas se renderam também à idolatria, rejeitaram o Criador, à semelhança dos gentios. Então Paulo chega no capítulo 3 e conclui que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tanto os judeus como os gentios. Por modos diferentes, por pecados diferentes, mas todos estão condenados. O propósito de Paulo na carta aos Romanos é apresentar o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele queria ser missionário, ir até a Espanha, a Europa, e pregar o Evangelho. E para isso ele precisava ir a Roma, capital do Império Romano. Mas os cristãos de Roma não o conheciam. Portanto, ele escreve uma carta, se apresenta e apresenta a mensagem do Evangelho que ele pregava, o conteúdo de sua mensagem, para que os cristãos romanos, os seus irmãos, o recebessem de braços abertos. E ele pudesse ser amado e acolhido por aquela comunidade. E depois ele iria para a Espanha e lá ele pregaria o Evangelho. Isso não aconteceu. Paulo foi para Roma, mas não para pregar o Evangelho na Espanha. Ele foi preso, como prisioneiro de Cristo, porque não era vontade de Deus. O propósito de Deus era outro, que ele apresentasse, representasse e pregasse o Evangelho em Roma. Então o apóstolo Paulo está anunciando o Evangelho. A carta aos Romanos é a maior carta do apóstolo Paulo e a mais profunda, podemos colocar assim, a mais rica teologicamente, porque o seu intuito é anunciar e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, no capítulo 1 ele apresenta a condenação dos gentios, no capítulo 2 a condenação dos judeus e no capítulo 3 a condenação de todos os homens. E por que disso? Porque o Evangelho, meu irmão, é uma boa notícia, é uma boa nova, mas antes da boa nova tem uma má notícia. A má notícia é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a boa notícia é que há salvação, é que há redenção e esperança para todos os homens. Essa é a boa notícia. Mas antes dela, Paulo apresenta essa má notícia, a condenação de todos. Mas no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai apresentar a solução, que é a justificação pela fé. E o apóstolo Paulo vai trazer um raciocínio sobre como somos justificados. Será que nós somos justificados pela lei, pelas obras, pela circuncisão? E a conclusão do apóstolo é não. E ele dá 2 exemplos. O exemplo de Abraão, que creu em Deus, e isso foi lhe imputado como justiça. Mas Abraão não foi justificado pela circuncisão. Porque quando ele foi justificado, ele não havia ainda sido circuncidado. Portanto, nenhum homem é declarado justo diante de Deus pela circuncisão. Por um ato humano, por uma cirurgia, não. Porque Abraão foi justificado antes de ser circuncidado. O apóstolo Paulo vai fazer outra pergunta. Será que o homem é justificado pela lei de Moisés? Pelos 10 mandamentos? Por aquele conjunto de 613 mandamentos? E a conclusão de Paulo é não. Porque Abraão foi justificado diante de Deus 430 anos antes da lei. Portanto, o homem não é justificado pela lei de Moisés, porque Abraão não foi. E a terceira pergunta do apóstolo Paulo é se eu ou você somos justificados pelas obras, pelo jejum, pela oração, pela leitura bíblica, pelas disciplinas espirituais. E a conclusão do apóstolo é não. Ele dá o exemplo de Davi, que não foi justificado pelas obras, mas em detrimento de suas obras. Quais eram as obras de Davi? Um recenseamento que ele fez e que trouxe a ira de Deus sobre Israel, um homicídio que ele realizou com Urias, um adultério. Essas são as obras de Davi. Ele não foi justificado diante de Deus mediante as suas obras, que eram imundas,
mas pela graça de Deus e pela misericórdia do nosso Criador. Não somos justificados pela lei, nem pela circuncisão e nem pelas obras. Somos justificados pela fé, ou pela graça, mediante a fé. Essa é a conclusão do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 4. Ele apresenta a condenação de todos os povos, apresenta a solução, a boa notícia, que é a justificação, ser declarado justo diante de Deus, nenhum pecado mais ser imputado sobre nós, pelo contrário, agora a justiça do próprio Cristo é imputada sobre os seus filhos. E nós chegamos agora no capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. E o apóstolo Paulo faz uma declaração linda no versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Esse é o seu primeiro ponto. O primeiro fruto da justificação, o seu primeiro resultado na nossa vida agora, no presente, é a paz com Deus. O que nós tínhamos antes, quando éramos condenados, era inimizade, era guerra, era prisão, era maldade. Mas agora a paz. Agora a harmonia entre Deus e os filhos dele, entre a criatura e o Criador. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que garante essa paz com Deus é somente Jesus e mais ninguém. Através do seu sacrifício na cruz do Calvário, nós temos paz com o Criador. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa paz é um estado presente, inabalável, entre eu e o meu Deus, entre você e o seu Pai eterno. Nada pode abalar isso, nada pode destruir isso. Essa paz é garantida pelo próprio Cristo e pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Esse é o primeiro resultado, paz com o Criador. E não há algo mais belo e encantador que o cristianismo nos apresenta, é a paz com Deus. Mediante essa paz que a justificação traz, Abraão foi classificado amigo de Deus. Amigo de Deus. Amigo do ser mais belo, mais encantador, infinito, que não pode ser compreendido. É isso que a justificação produz na minha vida e na sua vida aqui e agora. Amizade com Deus. Um relacionamento pessoal com o nosso Pai. Isso é incrível porque nenhuma religião nos apresenta Deus como Pai. Somente Jesus Cristo nos ensinou a chamar Deus de Pai. E mais ninguém na história da humanidade. Somente Ele. De 136 vezes que a palavra Pai aparece no Evangelho de João, 120 delas se referem a Deus. No Novo Testamento, Deus é revelado como Pai. Aquele que ama, que doa, que sacrifica, que busca pelos seus filhos. Só o Evangelho, só Jesus Cristo nos ensina isso. E só a justificação é que traz essa realidade para a minha vida e para a sua vida. Paz com Deus, amizade com Deus, e de fato sermos adotados, redimidos, pertencemos a essa comunidade, a essa família. É a justificação que traz isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo vai continuar no versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ele vai trazer mais um benefício, mais um fruto da justificação na minha vida e na sua vida, meu irmão. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Que acesso é esse que Paulo está dizendo? É o acesso à presença de Deus. Um acesso que agora é irrestrito, que não é limitado, sem medida, de forma abundante. Antes do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a presença de Deus não era assim. Havia um véu que separava os judeus da presença de Deus, do Santo dos Santos. Mas esse véu foi rasgado do alto a baixo. Havia um muro externo do templo que proibia os gentios de estarem na presença de Deus. E tinha uma advertência naquele muro externo do templo que dizia que se um gentio colocasse o seu pé no templo de Deus, seria eliminado, seria morto. Mas agora, com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e com a justificação, tanto judeus como gentios têm pleno acesso à presença de Deus.
de forma ilimitada, irrestrita, abundante sobre a nossa vida. É por isso a justificação é uma doutrina tão importante, uma doutrina que pulsava no coração dos reformadores, porque ela traz revolução sobre a vida de um cristão. A nossa perspectiva sobre Deus, sobre a eternidade, sobre espiritualidade, sobre vida cristã muda, porque entendemos que agora somos amigos de Deus, porque entendemos que temos acesso ilimitado à presença do Pai, e que nada pode nos separar disso, porque a justiça de Cristo foi imputada sobre nós. Já não estamos mais condenados, como foi lido o texto na introdução. Pelo contrário, fomos justificados pela graça de Deus. Justificados por meio do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo continua: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós vimos que nós temos paz com Deus. Agora o apóstolo Paulo vai declarar que nós estamos no estado de graça. E uma graça que é sólida, que é firme, que é inabalável diante do nosso Deus. E agora ele vai trazer um outro aspecto. Além de paz, além de graça, temos esperança. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Na esperança de que um dia participaremos da glória do Senhor, que desfrutaremos da presença de Deus de forma ilimitada, presente, aqui e agora. O apóstolo Paulo está fazendo uma alusão a uma realidade escatológica, quando o Pai irá descer com a Nova Jerusalém, e a igreja está clamando: vem, Senhor Jesus, clamando pela presença do Pai. Essa esperança da glória de Deus do futuro. Queremos desfrutar com o corpo glorificado e assim por diante. Uma realidade escatológica do porvir. E nós nos gloriamos disso, nos alegramos disso. Nós temos paz com relação a Deus, temos graça com relação ao presente e temos esperança em relação ao futuro. É o tripé da vida cristã. É isso que a justificação proporciona para a minha vida, proporciona para a sua vida. Esse é o fruto dela, aquilo que ela produz, aquilo que ela traz para mim e para você, meu irmão. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Aqui o apóstolo Paulo vai trazer algo que é muito interessante. Ele vai dizer, além de nos gloriarmos, alegrarmos na esperança da glória eterna, na justificação, na paz com Deus, nos gloriamos também na própria tribulação. Nos gloriamos na adversidade, nos gloriamos no sofrimento, nos gloriamos na luta, nos gloriamos no vale da sombra da morte. É isso que a justificação traz. Porque para o apóstolo Paulo, a tribulação não é contra o cristão, mas a favor do cristão. Pois é nela, na tribulação, que o meu caráter, a minha vida é moldada diante de Deus. É pelo sofrimento, é pela luta, é pelo deserto. A ponto do apóstolo Paulo chegar e glorificar. Não só na bonância, mas também na escassez. Então, nas próprias tribulações, nós nos glorificamos, nos alegramos, gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Quando o cristão adentra a tribulação, aquele momento triste, sombrio, dificultoso, ele sabe aquilo que vai produzir. Ele já sabe o resultado final. Ele não está perdido, cego, não. Ele sabe onde a história vai acabar, na perseverança. Através da tribulação, Deus produz perseverança. Essa perseverança aqui é a capacidade de resistir à dor, de aguentar o sofrimento, de ir até o fim, de permanecer fiel diante de Deus. É isso que a tribulação produz na minha vida. É isso que a tribulação produz na sua vida, meu irmão. E todos nós, no decorrer das nossas vidas, passamos por tribulações. E não são uma, nem duas, nem três, são muitas ao decorrer da nossa vida. Mas sabemos que do início ao fim, ela vai trazer um bom resultado. Que do início ao fim, o caráter cristão vai ser marcado, vai ser polido, vai ser trabalhado. E o apóstolo Paulo continua. A tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança.
Os resultados dessa tribulação, dessa dificuldade, das coisas difíceis da vida, é a esperança. A perseverança produz a experiência. E a experiência produz esperança. A ideia é que para experiência no grego, Rafael, é bem interessante, né? É como metal colocado no forno para ser purificado, para ter a sua pureza testada. Essa é a experiência que o cristão tem durante a tribulação. De ter a pureza, a mostra, do ferro ser trabalhado no forno, no fogo. A perseverança produz experiência. E a experiência, esperança. E qual a esperança que é produzida pela tribulação, pela perseverança, pela experiência? Qual a esperança é essa que nós temos? O apóstolo Paulo declara no verso 5. Ora, a esperança não confunde, outras traduções, a esperança não nos decepciona. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa esperança não nos decepciona, não nos confunde. E por que ela não traz confusão? Por que ela não nos decepciona? Porque essa esperança está alicerçada no trono da graça de Deus. A esperança do cristão está fundamentada no trono da graça de Deus e nada mais. O trono de Deus é o fundamento. A presença de Deus é o fundamento. As promessas de Deus são o fundamento. É por isso que essa esperança não falha. É por isso que essa esperança não é uma ilusão, uma mentira. Não, pelo contrário, ela é fiel. Ora, a esperança não confunde. E por que disso? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. O amor de Deus é derramado no nosso coração sem medida, ilimitado, de forma irrestrita e assim. Somos encharcados pelo amor de Deus. Somos filhos de Deus. Fomos justificados por Deus, somos amigos de Deus, temos paz com Deus. E além disso, fomos inundados pelo amor de Deus. E quem traz isso, quem realiza isso, é o Espírito Santo. O Espírito Santo traz essa convicção ao meu coração, ao seu coração. Ele pega o amor de Deus e derrama sobre a nossa vida, de forma ilimitada. Ele é responsável por isso. Isso me lembra João 14,16, quando Jesus Cristo fala que não deixaria os discípulos órfãos, mas enviaria outro Consolador. Outro, ali, interessante isso, porque no grego ali outro é o outro da mesma natureza, que é igual a Jesus. Assim como Jesus foi paciente, foi pedagógico com os discípulos, ensinando do início ao fim, o Espírito Santo também seria. Da mesma forma que Jesus Cristo foi fiel, o Espírito Santo também é fiel. Da mesma forma que Cristo se sacrificou, o Espírito Santo também irá se sacrificar. Do mesmo tipo, da mesma natureza. É como Jesus. Está ao nosso lado, sem nos abandonar. É por isso que Ele é responsável por derramar esse amor. Por trazer essa convicção ao nosso coração. Esse é o ministério do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo vai continuar no versículo 6, declarando o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Jesus Cristo morreu quando eu era fraco, quando eu era doente, quando eu era débil, quando eu não tinha valor nenhum diante de Deus. Quando eu estava nesse estado terminal, Jesus Cristo morreu. Ele morreu pelos ímpios, por aqueles que não têm valor. Por aqueles que amavam o pecado, eram prisionados pelo pecado. Foi por estes que Cristo morreu. Quando eu estava perdido, Cristo morreu por mim. Quando eu era ímpio, Cristo morreu por mim. O estado do homem sem Deus é um estado de perdição, de condenação. E por homens que estavam nesse estado de perdição e condenação, Jesus Cristo morreu. O apóstolo Paulo vai declarar o seguinte no versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Se eu e você temos dificuldade de darmos a nossa própria vida por uma pessoa boa, que dirá pelo ímpio? Que dirá por uma pessoa doente, que não tem salvação, que não tem solução para a vida dela? Se eu não sou capaz de doar a minha vida para uma pessoa boa, quem dirá pelo ímpio? Por um pedófilo, estuprador, assassino, por um homem ganancioso que só almeja lucro,
Se nem pelo justo, honesto, bom, eu daria minha vida, quem dirá por esses? Mas o amor de Deus não segue essa lógica. Pelo contrário, o reino de Deus é invertido. É de ponta cabeça, podemos dizer assim. Ele morre por pecadores. Por pessoas que não são dignas do amor. Não são dignas de um abraço. Mas é por esses que Cristo amou. É por esses que Cristo doou a sua vida. Foi humilhado, chicotado, pendurado numa cruz. É por esses que não tem valor nenhum diante de Deus. Fracos, ímpios, amantes do pecado. Mas são esses que são alvos da graça de Deus. São esses que são justificados por Deus. São esses que agora são amigos de Deus. Que não são mais inimigos, mas vivem em paz com seu Pai. Pertencem à família de Deus. Os ímpios, os fracos, os débeis, são esses que são o alvo da graça de Deus. O amor de Deus é devotado a essas pessoas. É por isso que a mensagem do Evangelho é tão linda e impactante. Porque ela traz esperança e consolo ao coração mais aflito. Libertação para aquele que está aprisionado, oprimido pelo poder das trevas. Esses são os alvos da graça de Deus, do amor de Deus. O Espírito Santo derrama o amor de Deus sobre essas pessoas, sobre essas vidas, sobre a minha vida, que era perdido, que era ímpio, que estava longe do Criador, afastado de Deus, que merecia a condenação eterna, a ira eterna. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. O apóstolo Paulo continua, no versículo 8, dizendo o seguinte: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Nós vimos que agora somos amigos de Deus, temos paz com Deus, fomos alvos desse amor, que esse amor foi derramado de forma ilimitada, irrestrita, que temos acesso à presença de Deus. E além disso, Deus trouxe uma prova do seu amor. Deus provou para o mundo inteiro que Ele ama os seus filhos. E a maior prova do amor de Deus é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, nenhum homem, nenhuma mulher pode ter uma dúvida no seu coração se Deus me ama. Porque Ele já provou seu amor para conosco na cruz do Calvário. É a maior prova de Deus. Ele deu o seu próprio Filho unigênito, único, por mim e por você. Não tem prova maior do que essa, do que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu por nós. Ele provou o seu próprio amor para conosco, no fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos pecadores, quando éramos ímpios, como estávamos fracos, perdidos diante de Deus. E Ele provou esse amor da forma mais clara possível. E agora no versículo 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Que ira é essa? É a ira vindoura de Deus, que virá sobre todo o mundo. Mas o apóstolo Paulo declara: essa ira virá sobre o mundo, mas não irá atingir nenhum cristão que foi salvo e remido pelo sangue do Cordeiro, que foi justificado pelo sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário. Essa ira não vai nos atingir. Pelo contrário, o que nós vimos é que somos alvos do amor de Deus e não de sua ira. Porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado em nosso favor. Porque fomos purificados por Ele, declarados justos pela justiça de Cristo. É isso que a justificação traz sobre a minha vida. Não somos alvos da ira de Deus, somos alvos do seu amor. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O apóstolo Paulo declara que quando éramos inimigos de Deus, estávamos longe de Deus, fomos reconciliados, fomos salvos, que dirá agora que somos filhos? Ou seja, confiança em Deus. Deus é fiel do início ao fim. Desde o momento que Ele nos salvou, nos retirou do mundo, até a nossa morte, ou se ficarmos vivos até a vinda de Cristo. Ele é fiel. Se nos salvou quando éramos inimigos,
perdidos, dominados pelo pecado, que dirá agora que somos seus filhos? Ele irá continuar, Ele é fiel com sua obra. A salvação é um ato contínuo de Deus. É interessante que nós poderíamos conjugar a salvação em passado, presente e futuro. Já fomos salvos porque fomos justificados. Deus já declarou no seu tribunal que a justiça de Cristo seria colocada sobre a nossa vida. Estamos sendo salvos no presente, aqui e agora, pela santificação. Porque a cada dia que passa, nos afastamos do pecado. Nos aproximamos de Deus pela santificação, que é algo contínuo. E ainda seremos salvos no futuro, quando recebermos um corpo incorruptível, que não cede, que não vai morrer, que não vai adoecer, que não enfraquece. Então a salvação se manifesta nesses três aspectos: justificação, santificação e glorificação. Passado, presente e futuro. Do início ao fim, Deus é fiel com a sua obra. A nossa confiança em Deus não irá nos decepcionar. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O apóstolo Paulo vai fechar a primeira parte do capítulo 5, remontando lá no início, o primeiro versículo, a paz com Deus, a reconciliação. Nós nos gloriamos na tribulação, nos gloriamos na dificuldade, porque entendemos que Deus produz na dificuldade, no vale da sombra da morte, o caráter cristão. Ele vai polindo, Ele vai trabalhando em nós a beleza de Cristo, o caráter de Cristo. E o apóstolo Paulo vai declarar que não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, que por meio do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação, a paz com Deus, a amizade com Deus, o acesso restrito e limitado à presença de Deus. Paulo se gloria nisso. Isso alegra o seu coração, isso traz esperança ao seu coração. Isso transforma a minha vida e transforma a sua vida. Porque pensar em Deus, meu irmão, além de Cristo, a partir de Cristo, é pensar em algo terrível, num Deus santo, com a sua ira que é implacável contra o pecado. Mas quando vamos para Jesus Cristo, Ele nos mostra um Deus que podemos chamar de Abba, Pai, que não é inimigo, mas é nosso Pai, que nos ama, que nos acolhe, que nos recebe e que nos transforma. Esse é o significado desse texto. Essa é a lição do apóstolo Paulo no capítulo 5. Que por intermédio de Cristo fomos justificados, que por intermédio de Cristo fomos reconciliados com o Pai, e que por intermédio de Cristo somos transformados dia após dia à semelhança dEle. Amém? E aqui eu gostaria de encerrar a minha mensagem. Se coloque de pé, vamos orar, e logo passar a palavra para aquele que vai trazer a bênção apostólica. Senhor meu Deus, nesse momento, Pai, quero colocar a minha vida e a vida de cada um aqui diante do Senhor, Deus. E pedir que essa mensagem, Pai, traga uma profunda convicção na vida de cada um, Pai, de que agora temos paz com Deus. Que não somos mais inimigos do Criador, mas filhos de Deus, amigos de Deus, com acesso restrito e limitado à presença do nosso Pai. Que isso venha nortear a nossa vida, Pai, do início ao fim, cada ato, cada atitude, cada decisão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Um motivo de esperança, de consolo ao coração aflito. Essa oração que eu te faço, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluias. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de meditar na nossa relação, na nossa vida com Deus, é necessário que se faça isso. E que a gente comece a olhar ao redor e avalie. Como eu estou diante do Senhor? Tem alguma área que precisa de algum conserto, algum reparo? Eu preciso voltar atrás em algumas coisas? Eu preciso ir à frente em outras? E é necessário que esta postura, que essa posição seja tomada. Amém? Eu gostaria de, antes de terminar, te dar alguns momentos para você fazer essa avaliação no seu coração. Como eu estou? Eu estava hoje, pela manhã, na minha devocional,
eu estava lendo sobre a questão do pecado, a gravidade do pecado, e como o pecado, ele vai nos atraindo para dentro dele, que nós começamos a apoiar alguma coisa, que é alguém da nossa proteção, e vamos pecar por causa disso, porque estamos apoiando um erro, apoiando uma falta de alguém. Não pode falar isso porque atinge alguém que eu gosto. A palavra do Senhor, ela é como uma espada que corta, divide, né? Alma e espírito, e ela vai atingir tudo que tiver na frente, amém? Tudo que tiver na frente, inclusive o nosso ego. Então eu gostaria que você fechasse os olhos agora, fizesse uma oração, e o pastor que tiver escalado para a bênção apostólica pode estar aqui, se não estiver sou eu mesmo, mas eu gostaria que você fizesse essa oração agora, você e Deus. Como eu estou? O que está precisando aqui na minha vida? Aleluia. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, toma as nossas orações, os nossos clamores, as nossas intercessões, toma em Tuas mãos, ó Deus, e trabalha de uma maneira transformadora o nosso ser. Muda-nos naquilo que é preciso mudar, ó Deus, e transforma-nos, leva-nos a buscar uma transformação no Senhor e na Sua palavra, e que a bondade do Senhor cubra-nos neste tempo e possa nos libertar das nossas próprias fragilidades, fraquezas e pecados. Nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos e pedimos o Seu favor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja agora e para sempre sobre todo o povo de Deus, e o povo de Deus diga amém. Eu quero pedir que você esteja orando pela vida do Iroldo. Ele foi transferido para uma outra cidade, para cuidados maiores, que Deus possa estar abençoando ele, a Josilene, para que ele vá e volte curado para a honra e glória do Senhor, amém? Bem como todos os outros que estão enfrentando um momento de saúde delicado. Que Deus assim nos abençoe. Irmão, tenha uma boa noite. Daqui a pouco nós começamos o segundo culto. Vai e não peques mais.